Olá, alunos, tudo bem? Como vocês estão? Sou a professora Emanuele e esse é o nosso terceiro encontro aqui no Pré-ENEM, esse nosso projeto de extensão para a gente debater algumas temáticas importantes que fazem parte do nosso conteúdo, que é a sociologia. E hoje, nossa terceira aula, nós vamos falar sobre desigualdades, ainda dentro da pauta de desigualdades. Hoje nós vamos falar sobre desigualdade de gênero, né? E nessa nossa aula nós vamos abordar aí três tópicos para a gente entender o que é essa desigualdade de gênero. Primeiro, o que é desigualdade? A gente vai trazer alguns conceitos para a gente compreender o que é isso. A gente vai também perceber como essa desigualdade de gênero se construiu e se constrói, né, dentro da nossa realidade, e a desigualdade de gênero no Brasil, para a gente perceber um pouquinho como essa desigualdade ela está presente e como é que ela atua dentro da nossa sociedade. Aqui eu coloquei uma imagem para a gente ver um pouco da realidade, que não é só uma realidade brasileira, mas é uma realidade social, né, que está presente no mundo inteiro, e depois a gente vai debater um pouquinho, se aprofundar mais um pouquinho sobre isso. Bem, vamos lá, né, gente? Primeiro, vamos começar a trabalhar com essa ideia do conceito de gênero, né? O que é gênero? Primeiro, é necessário que a gente entenda que gênero é um conceito. Muitos autores começam a desenvolver esse conceito, trazer isso para se estudar dentro da academia, dentro das nossas instituições, para que a gente possa ter uma dimensão dos efeitos sociais e as representações que esse conceito, que essa categoria traz para a nossa sociedade. Então, primeiro, é importante a gente entender que, apesar de que a gente esteja estudando essas questões de gênero só mais de uma maneira mais contemporânea, né, na atualidade, é bom a gente entender que essa questão de gênero, de desigualdade, é algo que vem de muito tempo, foi se construindo ao longo do tempo. É um problema antigo, mas que tem toda uma representatividade atual. Desde o início da humanidade, a maioria dos povos, né, caminhou para o desenvolvimento de sociedades patriarcais. E o que é isso? Sociedades onde você tem o homem como a representação maior de poder. O poder que detém o poder de mando e decisão sobre a família. Por isso o termo, né, patriarcal, vem da ideia de pai, né? E aí são sociedades patriarcais. Então, as sociedades modernas, a estrutura da sociedade que nós temos, e não é só a sociedade brasileira, é uma estrutura de uma sociedade patriarcal. Então, por si só, nós vamos ter a representação masculina como a representação de poder maior. Isso vai se estender tanto no âmbito familiar, como também em outras esferas da sociedade, né? Então, esse modelo foi transposto do âmbito familiar privado para o âmbito público, fazendo com que os sistemas políticos se desenvolvessem pelo comando masculino, ou seja, fazendo com que as estruturas da sociedade, a organização da sociedade, todos os parâmetros que a sociedade vai construir, as relações de poder que a sociedade vai estabelecer, sejam relações que estejam ligadas ou representadas na figura masculina. Isso tudo se dá pela estrutura patriarcalista que essas sociedades se estabelecem, se constroem. Então, não dá para a gente pensar gênero, a discussão de gênero, como algo recente ou como algo que só apareceu agora ou que só se discute agora. O gênero se discute há bastante tempo. A questão é que agora nós estamos tendo um entendimento um pouco mais complexo, maior, trazendo mais questões por toda a mudança que a sociedade está fazendo ao longo do tempo, onde as mulheres estão começando a assumir outros papéis, outras representatividades, e, portanto, essa discussão ela se torna algo mais presente, né? Se torna algo mais intensa dentro da sociedade, não só da sociedade brasileira, mas da sociedade como um todo. E aí, durante muito tempo, a mulher foi excluída, né, da participação efetiva dos espaços públicos, do trabalho, fora do âmbito doméstico, e da possibilidade de desenvolvimento científico e intelectual por meio de uma educação formal.
além de estarem submetidas, isso ainda ocorre, né, ao poder de homens de sua família, em geral seus pais ou seus maridos. Tem sociedades que as mulheres ainda não podem estudar, ou elas só podem estudar com autorização ou dos seus pais ou dos seus maridos. E isso, toda essa estrutura, ela vai estabelecendo papéis sociais e representações de poder mais intensos, mais solidificados na representação masculina. Toda essa representatividade histórica, toda essa cultura, toda essa estrutura da sociedade vai acarretar um problema, né, que hoje é muito presente, que é a desigualdade fundamentada pelo gênero. Então, essa problemática da desigualdade de gênero, ela advém de uma série de estruturas que a sociedade vai construindo ao longo do tempo. Então, isso não acontece da noite para o dia, né? As mulheres, elas não saem para trabalhar, não saem para estudar, elas não começam a ter voz, a ter representatividade da noite para o dia. Isso advém de uma série de fatores históricos, sociais e culturais. Então, é importante que a gente entenda isso. Essa problemática de gênero é uma construção social. Coloquei aqui uma imagem, a fala de uma autora, uma escritora que se chama Chimamanda Adichie, que ela é uma nigeriana. Depois, quem puder, eu vou dar alguma indicação de livros dela. Tem muito material dela na internet que vocês podem pesquisar. E ela diz assim: precisamos encorajar mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo, né? De que as mulheres precisam estar à frente, né, a ter representações diferentes para que a gente possa mudar essas estruturas da sociedade, para que a gente possa romper com essa desigualdade e as pessoas serem vistas a nível de igualdade, equidade, não sejam vistas somente pelo seu gênero, né, pela condição do seu gênero, e que as mulheres possam também está no mesmo pé de igualdade no que se refere ao trabalho, à formação, ao emprego, às relações de poder, que os homens, né? Então, esse é um passo importante, uma discussão atual que a gente está fazendo agora, né, dentro das nossas sociedades. Mas aí, para a gente entender que o gênero é uma construção social, que a condição dessa mulher, a representatividade, todos esses processos fazem parte da sociedade, como as sociedades se estruturaram, é importante que a gente também traga um conceito. A gente vai trazer um conceito de uma autora chamada Simone de Beauvoir, que é uma autora bem famosa, uma francesa, uma das primeiras autoras que vão estudar o feminismo e as suas representatividades. E aqui a gente vai falar de feminismo no sentido de ser um movimento que representa as questões acerca das mulheres. E aí, claro, dentro do movimento tem muitas vertentes. Aí a gente não, na nossa aula aqui, nós não vamos discutir isso, mas nós vamos discutir como o feminismo ele foi importante, ele é importante para que a gente consiga compreender essa questão da desigualdade de gênero. Por quê? Porque quem primeiro levantou essa bandeira, quem primeiro trouxe essas questões para se pensar e trouxe essas questões como um problema social foram a corrente feminista, foi a corrente feminista. Então, é fundamental que a gente também compreenda essa estrutura, esse pensamento como algo que faz parte, né, da construção dessas questões de gênero que nós temos hoje. Antes de conceituarmos desigualdade, devemos entender primeiro o conceito de gênero. Para a gente entender o que é desigualdade de gênero, primeiro a gente tem que entender esse conceito de gênero. Gênero, dentro da humanidade, nas relações sociais, é descrito como uma classificação de masculinidade e feminilidade. Ao contrário do senso comum, gênero não tem necessariamente a ver com sexo biológico. Então, o senso comum geralmente traz a ideia do feminino e do masculino como algo biológico, que está ligado à nossa genitália, né? A nossa estrutura biológica. E o gênero que nós vamos trabalhar aqui não está ligado nisso. O gênero está ligado à ideia de construção social do que é ser homem e do que é ser mulher. E nessa construção, ao longo da nossa vida, no processo de socialização que nós passamos, nós vamos aprender como é que nós devemos nos comportar se formos homens ou se formos mulheres. O que vamos ser, como vamos estar dentro da estrutura da sociedade, qual será nosso papel,
qual será a nossa representatividade, seja no trabalho, na educação, dentro da nossa casa, em vários âmbitos dentro da nossa sociedade. Então, essa condição de gênero é algo social, não é algo biológico. Então, isso é importante que a gente entenda, que a discussão de gênero ela é algo ligado a parâmetros sociais, a estruturas que a sociedade constrói e dizem como é que nós devemos nos comportar, nos construir e nos firmar como sujeitos, né? O gênero diz respeito à forma como as relações sociais se enquadram em padrões, o comportamento esperado de cada sexo. Então, importante vocês já estudaram um pouquinho isso, a ideia de padrões sociais. Toda sociedade constrói seus padrões, que são parâmetros que estruturam e organizam a sociedade. Então, a sociedade vai construir padrões de como ser mulher e de como ser homem. Aí, vale a gente ressaltar que esses padrões, ao longo do tempo, eles também mudam, né? Eles não são os mesmos. Então, por exemplo, a mulher do século XIX não é a mesma mulher do século XXI, e nem o homem do século XIX é o mesmo homem do século XXI. Por quê? Porque são contextos diferentes, problemáticas diferentes, realidades diferentes. Então, os padrões, ao longo do tempo, eles também sofrem mudanças por causa dos valores, por causa da produção de saberes, produção tecnológica e uma série de outras mudanças que a sociedade vai construindo ao longo do tempo. E aí eu trouxe uma fala que é bem importante para a gente entender um pouco essa condição, esse aspecto de construção social e de padrões que a sociedade constrói, que a Simone de Beauvoir ela diz lá no livro dela, O Segundo Sexo, que ela diz assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Olha só, ela diz assim, é o conjunto da civilização que elabora esse produto, ou seja, que elabora esse ser mulher. Então, quando ela diz ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ela está falando dessa mulher enquanto construção social, não como biológico. Claro que como biológico nós nascemos, né? É no sentido dessa mulher como papel, como padrão, como elementos que a sociedade constrói de comportamento, de ações, de formas de agir, de formas de se comportar. Então, quando ela está falando de esse aspecto de que ninguém nasce mulher, nós nos tornamos mulher, quer dizer que a sociedade, ao longo do tempo, ao longo do processo de socialização, vai estabelecendo formas de como nós devemos nos comportar para sermos uma mulher ou para sermos um homem. Então, essa estrutura é fruto do conjunto que a civilização constrói, de todos os padrões, os parâmetros, as estruturas que as sociedades constroem ao longo do tempo. Tanto que se nós formos comparar sociedades diferentes, por conta de culturas diferentes, nós vamos ver que nós vamos ter comportamentos e nós vamos ter padrões sociais de mulheres também diferentes, de comportamento, de formas de agir, de pensar, de se relacionar, também diferentes, justamente porque tem a ver com as estruturas que cada sociedade constrói, estabelece. E aí, partindo desse conceito que a gente trabalhou aí de gênero, que é algo que se constrói socialmente e que tem a ver com comportamento e não tem a ver com caráter biológico, a gente vai trazer essa questão da desigualdade. Mas o que é desigualdade de gênero, né? O que se configura como desigualdade de gênero? Primeiro, desigualdade quer dizer que nós temos gêneros diferentes que não estão nas mesmas posições, né? Que não estão com os mesmos critérios, com as mesmas oportunidades. Então, primeiro a gente entender desigualdade. Né? A desigualdade de gênero é um tipo de categorização social da mulher. Partimos para falar sobre esse aspecto. Desde o início da humanidade, o homem utilizou de sua força física para dominar as relações sociais. Primeiro, lá no comecinho, teve toda essa relação da força física. O homem, ele está num papel
de maior representação de poder, porque ele é mais forte. Daí a gente ouve muito aquela história, a mulher é o sexo frágil, por isso tem que ser protegido, por isso é sempre a vítima, por isso não pode estar em papéis de dominação, né? Em representação maior de poder, porque são frágeis. Né? Então, vem essa relação da força, que a gente pode até ver como ainda é muito forte, como ainda está lá no nosso imaginário, porque ainda está muito presente na nossa cultura. Quando a gente diz que a mulher é frágil, que a mulher tem que ser tratada de uma maneira diferenciada só pelo fato de ser mulher, isso se remete a toda essa estrutura social e cultural que a gente aprende desde pequenininho, né? E que está aí passando de geração a geração, a ideia de força, né? A ideia de representação de força. Esse domínio começou primeiro no âmbito familiar, no aspecto privado, e depois vai se estender para o âmbito público, né, com o passar do tempo. Qual é esse âmbito público? O âmbito da educação, o âmbito da saúde, o âmbito do trabalho, o âmbito das relações que não estão só dentro das relações familiares, não estão só dentro desse aspecto privado. As mulheres ficaram sob o domínio de homens e os espaços públicos relativos ao comércio, às empresas, à política e as ciências foram dominadas quase que exclusivamente por eles até o século XX. Então, se nós formos ver, até o século XX, até hoje, os homens dominam essas esferas da nossa sociedade. Nós vamos ter muito mais homens, e os homens, além de dominarem no sentido de ocuparem essas representatividades, eles ainda também estruturam a sociedade, né, através das leis, das normas, das regras, né? Todas as nossas leis e todas as nossas regras são estruturadas pelo olhar masculino. Então, aí a gênese da desigualdade. A gênese quer dizer a origem, o início da desigualdade, ela se dá assim por questões sociais que ao longo do tempo vão se firmando, vão se estabelecendo e vão se naturalizando. O que é isso? A gente já usou até essa expressão na nossa aula passada. O que significa naturalizar? Tornar natural, tornar comum, tornar algo cotidiano. Então, nós naturalizamos que as mulheres são frágeis, nós naturalizamos que as mulheres são menos inteligentes e por isso elas não podem estar em cargos representativos na ciência, né, na política, cargos de comando na representação econômica, né, de que elas agem muito mais pelas emoções do que pela razão e, portanto, dentro dessas estruturas, elas não vão conseguir lidar com esses elementos da sociedade. Então, se naturalizou esse papel das mulheres. E, ao se naturalizar, faz com que o nosso lugar, esse nosso lugar, né, ele permaneça. Esse nosso lugar de opressão e de dominação, né, perante a representação masculina. E aí eu trouxe aqui uma imagem para a gente ver uma tabelinha que é o ranking das desigualdades, né, nos países da América Latina, segundo a ONU. E aí é interessante depois vocês pesquisarem, entrarem no site da ONU. A ONU tem uma relação, uma gama de pesquisas sobre a questão das mulheres no mundo inteiro e também no Brasil, e tem uma página chamada ONU Mulheres. Vocês podem entrar lá e tem muitos dados, muitas pesquisas que reforçam bem essa questão da desigualdade de gênero que nós vivemos, né? E por que essa é uma discussão extremamente atual hoje no século XXI, né? Porque as mulheres já não estão mais só no âmbito privado. Então, como elas não estão mais no âmbito privado, nós vamos começar a questionar esses lugares, né? Essa naturalização desses lugares. E isso é o que vai mover essas estruturas, é o que está tentando mover essas estruturas de dominação. Bem, no ranking, a gente vai vendo aí, ó, sociedades que são mais desiguais e menos desiguais em relação à questão da desigualdade de gênero. A gente vai ver que o Brasil é o quarto país, né, ele ocupa o quarto lugar das sociedades que são mais desiguais. Então, o nosso país tem uma representatividade de desigualdade de gênero altíssimo. E aí a gente pode perceber essa desigualdade em muitas nuances. Nós podemos perceber na questão do trabalho, na questão da educação, na questão das representações políticas,
na questão da ciência, né, na questão dos afazeres domésticos, na questão da violência, né, e em várias outras representatividades da sociedade, a gente vê que a relação entre homens e mulheres está, né, de maneira bem desigual. Então, olha aí tem os países que são menos desiguais, a Venezuela, o Uruguai, Peru, El Salvador, Equador e Costa Rica. E aí, do lado do Brasil, está Guatemala em primeiro, Honduras em segundo, terceiro, Colômbia e quarto, Brasil. Então, é importante a gente entender também o nosso lugar para que a gente possa mudar essa realidade, né? E aí eu trago uma questão para a gente pensar. Como a desigualdade de gênero afeta a sociedade? Primeiro, é interessante nós percebermos que qualquer desigualdade ela afeta a sociedade, mas como é que a de gênero afeta? As desigualdades sociais, raciais e de gênero afetam profundamente as relações sociais e impedem um traço imperativo das revoluções sociais modernas que prezam pela liberdade, pela igualdade, pela democracia e pela garantia de direitos. Primeiro, nós vivemos uma sociedade democrática que preza pela igualdade, pela liberdade e pela garantia de direitos. Se nós não temos uma sociedade igualitária, então todos esses parâmetros eles não conseguem se estabelecer. Né? Como em uma sociedade pode ser democrática se não há um tratamento igual entre homens e mulheres? Mais profundo que igualdade é a equidade. Como ter uma sociedade democrática sem respeitar as singularidades femininas? Aí olha só, há uma diferença entre igualdade e equidade. Primeira coisa, quando a gente discute essa questão de gênero e diz as mulheres querem ser iguais aos homens, essa igualdade não quer dizer que nós somos totalmente iguais, não é isso. Essa igualdade tem a ver com oportunidades, com direitos, com a liberdade e que nós sejamos tratadas de acordo com a nossa condição. Por exemplo, já que as mulheres, coube às mulheres essa questão da reprodução, então a nossa legislação não pode nos tratar da mesma forma que os homens que não reproduzem. Então, isso se chama equidade. Então, a gente tem que tratar as pessoas de acordo com as suas condições. É o que a gente vê na legislação referente a idosos, a pessoas com deficiência, a crianças e adolescentes, porque estão em condições diferentes dentro da sociedade. Então, por isso o termo equidade. Então, quando nós estamos falando de igualdade, essa igualdade ela tem que estar relacionada com a ideia de equidade, para que a gente possa compreender melhor as singularidades e as representações de cada um dentro da nossa sociedade. E aí eu trouxe algumas imagens para a gente ver como essa desigualdade afeta a nossa sociedade. Primeiro, essa primeira imagem, a gente está vendo aí uma mulher e ela com várias coisas na cabeça, né? Várias responsabilidades, né? Que é a questão de controlar o tempo, a questão dos filhos, a questão do trabalho, a questão da própria casa, né? Então, ela está assoberbada de atividades que ela não consegue equilibrar e que ela não consegue dividir com o seu companheiro. Então, ela cresce já se construindo com a ideia de que ela é responsável por todos esses aspectos da sociedade, que a responsabilidade é dela. Então, isso já mostra uma né, desigualdade muito forte em relação à figura masculina. Enquanto os homens têm a responsabilidade maior do trabalho, as mulheres, além do trabalho, elas têm que ter responsabilidade com os filhos, com a casa, né, em cuidar da família, cuidar do seu marido. Então, tem todos esses elementos que acarretam um nível de trabalho e de desigualdade para essa mulher muito maior. A segunda imagem, a gente está falando da desigualdade que gera a violência. Por quê? Porque quando a gente está falando de desigualdade, a desigualdade ela pode ser reproduzida de diversas formas. Né? Aqui a gente vê a questão do lugar social, a primeira imagem, né, que mostra onde essa mulher deve estar e que atribuições ela tem. E no segundo a gente vê a opressão de uma maneira de uma violência física, de uma agressão física. E as mulheres, o Brasil é o quinto país que tem mais feminicídio, que é o quê? Assassinato de mulheres, só pelo fato de serem mulheres. E é o terceiro país que tem mais violência contra as mulheres.
Então, essa ideia a questão da violência está muito ligada à estrutura do patriarcalismo e esse conflito de interesses que a gente vê hoje dentro da nossa sociedade. Então, a violência é um reflexo da desigualdade de gênero. Aí eu coloquei essa charge aqui para a gente pensar, porque junto com essa ideia dessa desigualdade vem também um outro conceito, que é o conceito do machismo, né? O meninozinho vai lá perguntar para o pai: pai, o que é machismo? Aí a meninazinha vem: machismo é a ilusão que algumas pessoas têm de que não se mete, Fê, isso é papo de homem. Olha aí, ó. Ele perguntou o que é machismo, mas ele não percebe que ele foi ensinado a ter essas práticas machistas no seu cotidiano. Quando ele diz não se mete, isso é papo de homem, ele está dizendo que mesmo um conceito que ele está querendo entender, que é sobre as mulheres, só os homens é que podem discutir, como se só os homens soubessem, como se só os homens pudessem discutir, pensar e refletir sobre essa temática. Então, a gente vê aí uma desigualdade que está muito ligada à questão da ciência, da educação, da formação, e que é um elemento muito forte, muito presente dentro da nossa sociedade. É só nós olharmos nos cargos, nas representatividades de poder que nós temos dentro da nossa sociedade, que são muito mais o quê? Masculinos do que femininos. Mesmo as mulheres hoje, o último estudo do IBGE mostrou que temos muito mais mulheres no ensino superior e se formando do que homens. No entanto, os homens ainda ocupam os cargos de maior representatividade. Nós temos mulheres com formação melhor, no entanto, elas ainda não estão ocupando esses cargos, né? Então, é algo para a gente refletir. E aí eu trouxe também mais um dado, né, para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão da desigualdade de gênero, tanto no Brasil como no mundo. A primeira que é um ranking, o Brasil ocupa a pior colocação dos países da América Latina, ocupa a 95ª posição mundial, caiu 5 posições desde o último ranking, né, a disparidade de gênero. Aí a gente tem a representatividade na política, né, o Brasil ocupa 152 posição em um ranking de 190 países, olha só. O Brasil fica abaixo da média mundial e na pior posição da América do Sul em relação à representatividade das mulheres na política. E dentro de casa, a gente tem um índice altíssimo de violência doméstica, que é produzida ou por cônjuge ou por namorado. Né? Em 2018, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas, né? E 37,1% da população feminina já sofreu algum tipo de assédio. Além da questão da violência doméstica, nós temos ainda a discussão do assédio, que é muito importante para a gente entender essa questão da desigualdade. A questão do assédio reforça muito a ideia da opressão do masculino sobre o feminino, do homem sobre a mulher. E aí, no mundo, essa desigualdade de gênero ainda é muito presente. Então, a questão da desigualdade de gênero não é só uma problemática do Brasil, está representada no mundo inteiro. Aí nós temos também essa dificuldade de ter mulheres na política, só 18% dos postos de ministérios e das cadeiras de congresso são ocupadas por mulheres, né? Então, isso faz parte de uma realidade também mundial. A questão da oportunidade econômica, há uma lacuna de 41,9% de oportunidades oferecidas, né, a cada gênero. As mulheres gastam o dobro do tempo que os homens em atividades domésticas. Então, essa questão das atividades domésticas também é uma realidade que faz parte não só do Brasil, mas em outras sociedades também. Então, essa questão de gênero é uma discussão hoje que não é só brasileira, né? É uma discussão que está presente no mundo todo. E aí, a desigualdade de gênero no Brasil. Que condições nós temos, né? Em que posição nós estamos? Quanto à desigualdade de gênero no Brasil, o Brasil ocupa não sei falar isso, gente, mas 90, né, lugar no ranking elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, exposto na página da Fundação Tibet-Setúbal, que analisou 144 países. Em 2016, o Brasil ocupava o 79 lugar, que resultou no intervalo de 2 anos uma queda de 11 posições. Para elaborar o ranking, a pesquisa relacionou temas como remuneração, assédio sexual, ocupação de cargos políticos, entre outros. Olha só,
Um dos critérios para analisar essa questão da desigualdade tem a ver com a remuneração, a questão do assédio sexual, a ocupação de cargos políticos, a questão da violência. Todos esses critérios são analisados para entender como é que é a realidade do nosso país em relação a essa desigualdade. Com forte desigualdade racial, os critérios analisados apontam que mulheres negras sofrem muito mais, tendo, por exemplo, menor acesso à escolaridade e ocupando profissões não especializadas e que pagam menos. Então, olha, é importante, a gente falou na nossa aula passada sobre a questão da desigualdade racial, e não dá para a gente trabalhar com a questão da desigualdade de gênero sem entender que há uma diferença muito grande no Brasil por conta do racismo, do lugar das mulheres brancas e das mulheres negras. Então, é preciso ter esse olhar mais atento. É tanto que eu vou indicar algumas autoras aqui que trabalham especificamente com essas questões, com esses aspectos. E aí eu coloquei aqui uma imagem que lugar de mulher onde ela quiser, que é uma fala que ficou muito presente, que ainda é muito presente dentro da nossa sociedade, e é isso mesmo, né, que isso rompe com essa estrutura e esse padrão de colocar a mulher só em determinados lugares, e a mulher ela pode ocupar vários lugares desde que ela queira, e que ela tem que ser construída, e a gente tem que estabelecer uma sociedade que possa dar essa possibilidade, essa oportunidade a todas. E aí, para a gente finalizar a nossa aula, tem muita coisa para a gente discutir, né, gente? Aqui foi só alguns pontos importantes para a gente pesquisar. E aí a gente está no momento de pandemia, e a pandemia ela evidenciou muitas desigualdades sociais, que a gente está trabalhando aí ao longo das nossas aulas, mas a desigualdade de gênero também ficou bem evidenciada. O índice de violência, né, doméstica aumentou bastante na pandemia, justamente por conta da perda dos empregos, na questão do isolamento social, isso tudo aumentou. E aí, para isso, eu trouxe duas questões para a gente refletir, para que depois a gente, a partir do que a gente estudou hoje, a partir dos elementos que eu vou indicar para vocês, para a gente pensar, né, como podemos diminuir as desigualdades de gênero? O que a sociedade brasileira está fazendo acerca dessa problemática? Será que nós estamos implementando políticas que possam mudar essa realidade? Será que o Brasil está, de fato, construindo valores, construindo uma educação para que as pessoas possam compreender e possam mudar essa realidade? Para que a gente diminua as desigualdades de gênero, nós precisamos trazer à tona questões ligadas à formação, a pensamento, a valores, a modo de agir e de pensar. E isso é um papel importante para a educação e políticas que possam mudar essa realidade. Então, a gente pensar aí, o Brasil, o que ele está fazendo, né, para que, de fato, a gente rompa com essas desigualdades, né, no campo do gênero. E aí eu trouxe alguns vídeos. Vocês estão vendo que todas as aulas eu estou indicando alguns vídeos para vocês assistirem na internet. São vídeos bem fáceis, pequenos, e que vão ajudar vocês a aprofundarem um pouquinho mais essas discussões que a gente está tendo. Tem uma aí que se chama o vídeo 1, Nós Deveríamos Todos Sermos Feministas, que é da Chimamanda. Muito bom, gente. Assistam, é rapidinho. E aí eu vou até citar a Chimamanda aí na nossa aula. É bem interessante esse livro. Esse vídeo, né? Ela fez um livro também, mas é um videozinho rapidinho. O segundo é Para Todas as Meninas na Ciência, que discute essa questão das mulheres na ciência, de formar mulheres que possam estar ocupando esse papel para a gente romper com essa desigualdade. O outro é sobre violência doméstica, porque elas não vão embora, né? De problematizar, entender essa questão da violência doméstica. E uma outra é uma live Diálogos na USP, a situação das mulheres na pandemia, que é um vídeo mais atual para pensar essa questão da desigualdade de gênero, bem no momento atual que nós estamos vivendo da pandemia, como é que isso está sendo visto, está acontecendo, está sendo retratado na nossa sociedade. E aí eu trouxe algumas sugestões de leituras, vocês podem pesquisar na internet, alguns têm PDF também. Aqui todas mulheres, claro, né, que a gente está discutindo sobre a questão de gênero, e aí não há como a gente perceber que há essa desigualdade. O primeiro a gente falou, o primeiro conceito de gênero que a gente trabalhou foi da Simone de Beauvoir no livro Segundo Sexo. Aí eu faço a indicação do livro dela, é um clássico para se estudar essas questões de gênero e pensar a sociedade, como é que ela se estabeleceu e analisar esse conceito. Aí eu tenho uma outra autora americana chamada Bell Hooks, que ela fala o feminismo é para todo mundo, onde ela vai trabalhar um pouquinho essas questões
do feminismo e trazendo os conceitos e também trazendo essa discussão de que a discussão de gênero não é uma discussão só das mulheres, é também uma discussão que envolve a questão dos homens também. Então, é um livro bem interessante para a gente dar uma lidinha. Esse da Chimamanda, Sejamos Todos Feministas, que é um livro curtinho, pequeno, vocês podem encontrar ele em PDF dentro na internet. Muito bom também, que ela vai falar sobre a importância para que se mudar a sociedade, para romper com essas desigualdades, a gente precisa entender o que é ser feminista, né? E como isso é importante para poder essa mudança de fato acontecer. Nós só estamos aqui, nós mulheres, estudando porque uma série de outras mulheres brigaram para que a gente esteja aqui hoje. E ainda é pouco, né? Então, essas mudanças, elas não acontecem à toa e nem do nada. Então, a gente precisa entender isso, né? O outro é uma autora brasileira, que é a Joyce Betty, que fala o que é empoderamento, que é uma palavra que a gente escuta muito, empoderamento feminino, e ela vai falar o que é esse empoderamento e a importância disso nas representações e na estrutura das desigualdades, do rompimento das desigualdades da nossa sociedade. Um livro muito, muito bom, gente. Procurem, que é bem bacana também. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe uma fala da Djamila Ribeiro, que também trabalha com essa questão racial e também com a desigualdade de gênero. Ela diz assim, ó: quando as pessoas entendem que a gente está lutando por justiça social, por equiparação e por equidade, não tem motivo para não ser feminista. Olha aí, ó, para a gente pensar. O feminismo, ele está falando de justiça social, equiparação e equidade, ou seja, romper com a desigualdade da nossa sociedade. É isso, gente. Bons estudos, até breve. E quem puder, fique em casa, hein, para que a gente possa voltar mais rapidamente ao vivo, para que a gente possa ter aulas presenciais o mais rápido possível, tá bom? Obrigada. Fiquem bem.